Tudo bem, pessoal? Anderson aqui e hoje eu vou falar como improvisar sobre acordes. Dentro da música improvisada, dentro dos standards, do jazz, enfim, da música instrumental, acontece e é muito comum que você tenha umas progressões de acordes ali acontecendo nessa música e você precisa improvisar praticamente em cada acorde uma escala. Não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim que funciona. Geralmente, na música tonal, que é mais comum para quem está começando a improvisar, estudar, ter essa relação com essa música, vai ter algumas progressões onde você vai usar uma mesma escala, né, o mesmo modo que você vai conseguir resolver 2, 3 acordes ao mesmo tempo, e é disso que eu vou falar aqui, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira estrutura que você precisa saber é do campo harmônico maior, porque é a partir dessa estrutura que você vai reconhecer os graus, os acordes, os modos relacionados a esses graus, para você conseguir ver qual escala você vai usar para cada grau quando você estiver tocando dentro do repertório. Então aqui, ó, eu tenho 7 graus relacionados a esse campo harmônico maior. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre campo harmônico maior, está muito mais detalhado, então não vou me estender muito aqui. Então, eu tenho aqui os 7 graus. Então, primeiro e quarto graus, eu tenho um acorde maior com sétima maior. Segundo, terceiro e sexto graus, eu tenho acorde menor com sétima menor. O quinto grau, ele é um acorde maior com sétima menor, que é um acorde dominante. E aqui no sétimo grau, eu tenho um acorde meio diminuto, um acorde menor com quinta diminuta. Aqui eu já estou falando diretamente sobre as tétrades, certo? Então, depois, eu tenho os modos do campo harmônico maior aqui embaixo. Ó. Então, o que acontece? Cada grau do campo harmônico tem uma escala relacionada a ele. Então, no primeiro grau aqui, eu tenho esse modo jônio, que é relacionado a esse primeiro grau. Então, a escala de Dó maior, e depois eu tenho um arpejo ali no final, do Mi, Sol, Si. Depois, eu tenho o segundo grau, que é o modo dórico. Nesse segundo grau, eu tenho a escala de Dó maior, mas agora partindo da nota Ré, que é a segunda nota dentro da escala. E assim acontece para todos os outros graus. Então, para o terceiro grau, eu tenho o modo frígio, que é a escala de Dó maior partindo da nota Mi. Depois eu tenho lídio, que é a escala de Dó maior partindo da nota Fá. Mixolídio, escala de Dó maior partindo da nota Sol. Eólio, escala de Dó maior partindo da nota Lá. E Lócrio, que é a escala de Dó maior, mas assim partindo da nota Si. O que acontece quando eu falo partindo de cada nota? Quando a gente tem escala maior, a gente tem uma estrutura entre tons e semitons. Quando você começa a partir de uma outra nota, essa estrutura vai mudando. E isso é referente a cada modo, a cada sonoridade, porque a estrutura da sonoridade muda. Muitas pessoas falam que quando você vai improvisar, fala, por exemplo, você tem uma progressão 2-5-1, então fala, é tudo igual, é Dó maior. Sim, é tudo Dó maior. Mas esse raciocínio é interessante para quando você vai improvisar, você está numa gig tocando e precisa resolver uma progressão que aparece ali, e você já identificou que um modo você vai resolver 3, 4 acordes. É interessante porque a gente precisa de um raciocínio rápido. E não que está errado pensar assim, né? Mas quando você começa a estudar os modos, é interessante também que você consiga relacionar o som de cada modo, que você consiga entender a sonoridade de cada modo. Comece a ouvir o som de cada modo, isso é interessante, principalmente se você vai compor, se você vai escrever algum arranjo, né? É interessante que você saiba essa sonoridade para que você possa escolher também a sonoridade que de repente cabe naquele acorde e tal. Vai um pouco mais a fundo sempre, estude isso, estude a percepção, é interessante também. Aqui embaixo eu coloquei uma sequência de acordes que é exatamente para detalhar essa sonoridade dos acordes aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 4 compassos de Dó com sétima maior, 4 compassos de Mi menor com sétima, 4 compassos de Ré menor com sétima e 2 compassos de Sol com sétima, resolvendo de novo ali no Dó com sétima maior. Esse exercício aqui eu coloquei de uma forma rápida só para que você tenha como exemplo que a sonoridade muda quando você está tocando a mesma escala, mas que o acorde muda. Ou seja, se você está tocando a escala de Dó maior, que é o que eu vou fazer aqui, eu coloquei 4 compassos, mas você pode colocar mais compassos, 10 compassos, 15 compassos. Deixa essa sonoridade tocando. Quando você tem uma mudança de acorde, você consegue perceber o efeito que tem também nessa sonoridade da escala. Então aí você consegue reconhecer a sonoridade do modo. E esse que é o interessante, né? Trabalhe sempre a percepção, porque percepção é tudo, principalmente pra gente que toca e estuda música, percepção tem que estar sempre no ponto, né? Então, aqui é um exercício que você pode fazer para que você consiga entender essa sonoridade. A
progressão 2-5-1 que aparece aqui também é muito comum dentro desses standards. Então você pode usar como elemento arpejos e escalas e fazer essa mistura desses dois elementos para você conseguir improvisar nessa progressão. É muito comum que apareça não só a cadência 2-5-1, que pertence à tonalidade da música que você pode estar tocando, mas essa progressão em vários outros acordes, resolvendo vários outros acordes, aparece também. E aí, sempre é interessante que quando você está fazendo essa mudança, você consiga colocar uma nota do arpejo no primeiro tempo do compasso que vem ali, porque você consegue realmente ouvir a sonoridade do acorde que está acontecendo. Então, a ideia é que você misture essas duas coisas. Claro que isso demora um tempo, você precisa estudar isso separadamente para que você consiga entender a relação de arpejo e escala, fazer o encadeamento desses dois elementos aí e conseguir separar também a nota do acorde e nota da escala na hora que você estiver tocando. Mas acontece, eu coloquei duas progressões aqui, uma de dó com sétima maior e uma de fá com sétima maior. Aqui no caso tá tudo dentro do campo harmônico de dó maior, mas acontece em outras tonalidades também. Então é muito comum que você encontre isso e estude sobre essas progressões. Então, por exemplo, eu vou tocar o arpejo dessa primeira progressão. E agora eu vou tocar uma vez a escala começando sempre na nota do acorde quando eu estiver trocando o compasso. Então você consegue entender o acorde, consegue ouvir o acorde acontecendo ali. Então você pode fazer esse exercício. Tem um vídeo que eu falo sobre a progressão 2-5-1, falo sobre a tabela 2-5-1, que você tem todas as possibilidades dessa progressão de 2-5-1 maior. Então dá uma conferida no vídeo também lá para você ver essa tabela e conseguir estudar por ela. E aqui a gente tem um campo harmônico menor natural. E eu vou falar desse campo harmônico porque a gente não fica muito tempo só no campo harmônico maior, né? Poucos temas que você vai encontrar que ficam só no campo harmônico maior. Geralmente é uma mistura entre maior e menor, ou pelo menos você vai ter uma progressão 2-5-1 menor ali, então você precisa entender de onde vem essa progressão e como resolver, como usar os modos e escalas para conseguir tocar nessa progressão. Então, menor natural, primeiro grau menor com sétima, segundo grau meio diminuto, terceiro grau dó com sétima maior, quarto grau ré menor com sétima, quinto grau mi menor com sétima. Então a gente tem um acorde menor aqui nesse quinto grau da menor natural. Depois o sexto grau fá com sétima maior e o sétimo grau sol com sétima. Depois eu coloquei a menor harmônica porque a gente não fica muito tempo só na menor natural, porque se você ficar só na menor natural, você vai ter uma estrutura meio que modal. Então você precisa tonalizar, ou seja, tocar algumas músicas em tonalidade menor, você precisa ter uma dominante para que isso se tonalize. Aqui, nesse caso da menor harmônica, eu tenho essa estrutura do campo harmônico, mas aqui o que acontece? O sétimo grau na menor harmônica, ele é alterado meio tom acima. E no caso aqui é a nota sol, que vira sol sustenido. Então, no campo harmônico aqui de lá menor, harmônico, a gente tem como primeiro grau lá menor com sétima maior, segundo grau si meio diminuto, terceiro grau dó aumentado com sétima maior, depois eu tenho ré menor com sétima, depois eu tenho quinto grau um dominante, que já não tinha na menor natural. Então eu tenho mi com sétima, depois eu tenho o sexto grau fá com sétima maior e o sétimo grau eu tenho um sol sustenido diminuto. Então muda um pouco a estrutura dos dois, mas você vai sempre estar transitando entre menor natural e menor harmônica. Então a gente precisa dessa relação e saber esses dois campos para entender o que fazer quando aparecer essas progressões. Depois aqui ó, tem os modos da escala menor harmônica, que é muito mais comum e você vai usar quando estiver improvisando, quando estiver analisando os temas, enfim. Aqui, o primeiro modo chama eólio 7+, né? Eólico sétima maior. Segundo modo, lócrio 6. Terceiro modo, jônio aumentado. Quarto modo, dórico 11+. Quinto modo, frígio dominante. Você vai encontrar também como frígio maior ou como mixolídio 9 bemol, 3 bemol, enfim. Várias pessoas usam várias nomenclaturas, são nomenclaturas, se identifique com alguma. Depois eu tenho sexto grau, lídio 9+, né, o nono aumentada, e depois o sétimo grau, lócrio diminuto. Então é interessante que você saiba esses modos para quando aparecer algumas progressões ou alguns acordes em tonalidade menor, você saber qual escala, qual modo você usa para cada escala, para cada acorde aí. Depois, seguindo aqui, tem uma progressão 2-5-1 menor. E é muito comum aparecer essa progressão 2-5-1 menor, junto com 2-5-1 de acorde maior, enfim, vai sempre estar essa mistura aí dentro de alguns temas. É muito comum que isso aconteça. Então aqui, ó, eu vou tocar os acordes Mi meio diminuto, Lá com sétima e nona bemol, e Ré menor com sétima.
E aí você vai identificar qual é o modo relacionado a cada grau do campo menor, e aí você vai tocar esse modo dentro desses acordes, certo? Arpejo do acorde menor. Então a gente ouve esses arpejos, é a mesma coisa quando você estiver tocando a escala. Então, a partir desses acordes, você identifica qual é o modo de escala e faz o mesmo trabalho que você vai fazer no campo harmônico maior e nas escalas do campo harmônico maior, certo? Por fim, aqui, eu trouxe um tema chamado Setting All, do Duke Ellington, e é um tema que você vai conseguir fazer essa identificação dos arpejos e das escalas, dos modos, porque aparece várias vezes essa progressão 2-5 e algumas vezes 2-5-1. E aparece uma vez um 2-5 menor. Então fica mais fácil de você conseguir identificar, porque aparece uma vez só, você consegue fazer essa estrutura. Eu vou só selecionar aqui para mostrar para você qual que é esses 2-5 que aparecem aqui. Então, ó, essa música está em Dó maior, então eu já tenho aqui 2-5 do 1, mas que não resolve no 1, que é o Ré menor com sétima, Sol com sétima. E aí é o 2-5 de Dó maior, 2-5 da tonalidade. Então aqui você já consegue identificar qual é o modo de cada tonalidade. Segundo grau de Dó maior, que é o Ré, depois quinto grau de Dó maior, e depois você tem um próximo compasso repetindo. Ou seja, nesse caso aqui é aquele pensamento, então é tudo Dó maior. Se você escala de Dó maior aqui, você resolve os dois compassos já. Sim, mas tente sempre buscar sonoridade. Depois, a gente tem Mi menor com sétima e Lá com sétima. Isso aqui não é um 2-5 da tonalidade, mas pensando isoladamente só na progressão 2-5-1 ou 2-5. Então, Mi menor com sétima e Lá com sétima é um 2-5 de Ré maior, Ré com sétima maior. Então, eu posso pensar na escala de Ré com sétima maior aqui, sim, e aí você consegue tocar dentro dessa progressão já 2-5. Depois você tem a repetição, depois você tem aqui Lá menor com sétima e Ré com sétima, 2-5 de Sol maior. Então, Sol maior também. Sol com sétima maior não é da tonalidade de Dó maior, mas você tem um 2-5 isoladamente. Né? A ideia é que você encontre esses 2-5 aqui, né? Para você conseguir identificar de quem que é esses 2-5, essa progressão de quem que ele é 2-5, buscando no campo harmônico depois, mesmo que seja da tonalidade. Escreva tudo de novo e busque e veja como isso funciona. Depois eu tenho aqui, ó, Lá bemol menor com sétima, Ré bemol com sétima. Isoladamente você pode pensar que é um 2-5 de Sol bemol com sétima maior. Mas no caso da música aqui, a gente tem esse Ré bemol com sétima como um subquinto para resolver no Dó com sétima maior. Então, como eu não vou falar de subquinto aqui, pense isoladamente para você fazer análise mesmo dessa música. Se você precisar tocar e não for tocar a escala, toque o arpejo desses dois acordes. Lá bemol menor com sétima, que seriam dois, desses 5 aí, né? Ré bemol com sétima. Depois eu tenho aqui, ó, Dó com sétima maior, primeiro grau aqui na tonalidade. Depois aqui, ó, primeiro 2-5 menor que aparece e único, na verdade, aqui, né? É um mi meio diminuto e Lá com sétima e nona bemol. Então você tem um 2-5 aqui de Ré menor. Ré menor aqui, no caso, é o segundo grau de Dó maior. Então eu tenho um 2-5 do 2. Né? Quando você for estudar subdominantes, eu tenho um vídeo falando sobre subdominante aqui, você vai conseguir entender essa relação desses 2-5 menor aqui. Depois você volta lá, para casa 2, eu já vou aqui. Você tem um Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Ré sustenido diminuto. Esse é um diminuto aqui com função de aproximação. Depois você tem um Mi menor com sétima. Depois você tem aqui, ó, Sol menor com sétima e Dó com sétima. E também é um 2-5. 2-5 do 4. 4 é o Fá. Fá é 4 de Dó maior. Ou seja, está dentro da tonalidade. Então você vai identificar qual que é a escala de Fá maior e você pode tocar aqui dentro desses três acordes, certo? Depois eu tenho aqui Fá com sétima maior. Então 2-5 resolvendo no quarto grau aqui. Depois eu tenho aqui Lá menor com sétima e Ré com sétima, que já aconteceu aqui antes. Seguindo aqui, Ré menor com sétima, Sol com sétima, 2-5 da tonalidade. Tá aqui. Mi meio diminuto e Lá com sétima se repete de novo, que já apareceu aqui em cima, ó. Mi menor com sétima no final da casa 1 aqui. Depois eu tenho o retorno pro A de novo aqui, né? Ré menor com sétima, Sol com sétima.
Mi menor com sétima, Lá com sétima, Lá menor com sétima, Ré com sétima, Lá bemol menor com sétima, Ré bemol com sétima, subquinto aqui, resolvendo no Dó com sétima maior, e volta de novo aqui, ó, Mi meio diminuto, Lá com sétima para retornar lá no começo da música. Então esse tema, ele tá cheio de 2/5 aparecendo o tempo todo. Então é interessante que você consegue estudar duas coisas. Uma, você consegue estudar essa parte de 2/5, 2/5 de quem que esses acordes são. Então é interessante que você faça esse estudo mesmo, né? Que você comece a anotar de 2/5 de quem pesquisar, procurar de quem que eles são 2/5. E o segundo ponto, estudar os changes. Como aparece muito 2/5 aqui, você está em dois compassos ali tocando 2/5 de alguém. Depois você já muda para 2/5 de um outro acorde. Depois você já muda para 2/5 de um outro acorde. Então é interessante para que você consiga estudar essa passagem de 2/5 para o outro, né? Esses changes de um compasso para o outro, porque na verdade é isso que acontece quando a gente está tocando os standards, né? E a ideia de você conseguir ter esse raciocínio rápido da troca do acorde ou da troca da escala de um acorde para o outro é o que faz você ter fluência na hora de improvisar, na hora de harmonizar também. Então é interessante que você toque, faça esse estudo. Faça o estudo da música completa. Depois faça o mapeamento. Separe todos os 2/5 desse tema. Que escala que você vai usar nos primeiros compassos, no segundo compasso, terceiro compasso. Você pode fazer essa anotação mesmo e a partir desse momento você consegue tocar tudo que vai aparecendo aí, certo? Então, Setting Doll é o tema de hoje aqui. Então, para você que estava meio confuso, não estava entendendo como improvisar por acorde, se você usa uma escala para cada acorde ou como que funciona isso, aqui foi uma aula para você entender como funciona essa estrutura de acordes, como você vai pensar de um acorde para o outro, como funciona esse pensamento das progressões, dos temas, como acontece dentro dos temas, né? Então faça esse estudo. Quanto mais tema você conseguir analisar, quanto mais tema você fizer esse trabalho, mais fluente você vai ficar no raciocínio de você conseguir visualizar um tema ali e não precisar mais ficar canetando ali, né? Você no começo, claro, fazer esse processo todo, mas depois você consegue olhar o tema e já identificando o que acorde que é dentro da tonalidade, que escala você vai usar, o que modo você usa ali, né? Se é em um acorde, se são em dois, três, enfim. Você vai conseguir fazer esse trabalho aí cada vez mais rápido, ok? E para você que curte esse assunto, para que estuda música, está estudando improvisação, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem está estudando também, porque assim você vai receber mais vídeos como esse ou com esse assunto aqui, certo? Não deixe de conferir jazznacaixa.com, também baixe o e-book grátis aqui, o Caminhos do Jazz, que é um curso de harmonia e improvisação, onde você vai saber sobre os 3 pilares do jazz, que é imitação, assimilação e improvisação, inovação, que é os 3 pilares onde eu estudo, onde eu faço esse trabalho sobre improvisação, ok? A gente se vê no próximo vídeo, um abraço!